efetivamente uma guerra agora. Beni, vamos então falar desse outro lado do mundo, que é Estados Unidos, mas também agora em dupla com Israel, mas principalmente sobre a questão do petróleo. O presidente norte-americano, Donald Trump, ataca a Venezuela em 3 de janeiro de 2026, ou seja, abre o ano mostrando talvez a nova estratégia para 2026 ou para o seu segundo mandato, né? O segundo ano de segundo mandato à presidência da República dos Estados Unidos. Porque lá no ano passado a moeda de troca foi o tarifaço. Esse ano ele já começa com um ataque à neutralização ou à captura de líderes importantes pelo mundo todo. E líderes que vivem em territórios que têm uma importância gigante também com o petróleo. A Venezuela é da parte ocidental do mundo, o país com das maiores importâncias em relação ao petróleo. Dá 2 meses a gente vê isso acontecendo também lá no Oriente Médio. Não foi nem a captura do líder, mas foi a execução, a neutralização. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essas estratégias dos Estados Unidos com as estratégias comerciais, mas agora com essa virada de chave do ataque militar efetivo em países de diferentes partes do mundo, mas que tem uma coisa ali similar, que é o petróleo. Mais um excelente ponto. É fantástico falar contigo. Obrigada, Beni. As suas colocações, elas fazem com que todos nós reflitamos. Natália, existe um pano de fundo mais complexo que as pessoas tendem a não conseguir enxergar ou não buscam enxergar. As pessoas acabam se distraindo com ruídos de curto prazo, especialmente inundados por informações de todos os lados, mas elas muitas vezes não dão alguns passos atrás para tentar enxergar o todo. O que está acontecendo, numa visão bastante ampla, é um movimento de uma superpotência, notadamente os Estados Unidos, de retomar a sua hegemonia, que é histórica, que vem lá do pós-Segunda Guerra Mundial, 1945, onde o mundo presenciou as maiores barbáries que seres humanos poderiam fazer com outros seres humanos, infelizmente. E ali saem 2 grandes potências vencedoras, notadamente a União Soviética de um lado, o Exército Vermelho, e Donald Trump resgata esse valor dos norte-americanos lá após a Segunda Guerra, de Theodore Roosevelt, e também de toda a pujança que os Estados Unidos propiciaram em 80 anos ao mundo. Isso foi se perdendo com os anos e com as décadas, porque nós, no Ocidente, Natália, no Brasil, nas Américas, na Europa, nós vivemos em democracias. Considere a força ou a fraqueza da democracia como quiser, mas são democracias, a gente sabe que teremos eleições, e isso nos traz uma visão, uma perspectiva de alternância de poder. Eleições livres, democráticas, permitem alternância de poder a cada X anos, normalmente 4 anos. A cada 4 anos você pode ter um presidente novo. Isso não é a realidade do Oriente. O Oriente, União Soviética, a Rússia atual, China, Irã e tantas outras nações, não são países democráticos, por mais que assim tentem se travestir ou transparecer. Não é verdade. A democracia como nós conhecemos no Ocidente não é a realidade de boa parte do Oriente. E por que eu estou dizendo isso para você, Natália, que nos acompanha? Nós, no Ocidente, Brasil, Estados Unidos, países da Europa, Argentina, enfim, respeitamos a democracia e a cada 4 anos temos um líder novo. Então, para nós é democracia. Para o lado de lá é tempocracia. Eles jogam com o tempo. Então, eles têm tempo, os líderes do Extremo Oriente, décadas para implementar suas visões de Estado. E por que eu estou dizendo isso? Ao longo das últimas décadas, os Estados Unidos foram gradativamente se fragilizando enquanto potência mundial. E a China, especialmente no pós-1990, quando houve a queda da União Soviética, ascendeu como uma indústria do mundo. Todo mundo, os países levaram suas indústrias para lá, transferiram patentes, propriedade intelectual, e a gente sabe que à época a China aproveitou isso muito bem, e na visão de economistas,
a China transformou o comunismo através do capitalismo num capitalismo turbinado. Eles aprenderam com o Ocidente o capitalismo e melhoraram o capitalismo numa visão comunista. Então, também tem uma coisa amorfa lá. E Donald Trump, e aqui para concluir minha linha de raciocínio, Natália, tem sido um líder excêntrico, com as suas características peculiares, mas é um líder extremamente experiente, negociador, e ele tem uma visão de longo prazo, uma visão de Estado para os Estados Unidos, por mais que não pareça. Eu sei que muita gente vai dizer, não, Benny, mas do que você está falando? Ele sabe que, e Donald Trump sabe que se ele não fizer as intervenções que está fazendo na Venezuela, e notadamente Irã e suas proxies, a China e a Rússia, cada vez mais vão continuar numa marcha ao Ocidente. Tem gente que ama o regime da Rússia, da China, etc, etc. Eu, particularmente, Benny Fardi, sou a favor de democracia, de liberdade de expressão, de liberdade econômica, do direito à propriedade. Como vocês todos, nós vivemos fundamentos muito fortes no Ocidente e eu defendo que nós continuemos nesse movimento de Ocidente livre, bem entre aspas, as suas características e peculiaridades, mas, de certa forma, frenando o avanço do Oriente. E é isso que Trump está fazendo. E pouca gente tem dado a devida atenção a isso. E aqui, a despeito das suas características peculiares, Natália, ele tem sido, Donald Trump, e aqui não estou rasgando elogio para ele na figura de Donald Trump, pessoa, mas de líder. Ele tem sido um líder forte no momento em que o mundo e os Estados Unidos precisam de líderes fortes, assim como Benjamin Netanyahu tem sido forte, assim como do outro lado, Vladimir Putin tem sido forte e Xi Jinping tem sido forte. Então nós temos 4 homens, casualmente são homens, poderiam ser mulheres, que têm exercido a capacidade de influência no xadrez geopolítico de forma a rearranjar enlaces econômicos e políticos. E isso acontece, Natália, só para concluir, no pós-pandemia, porque a pandemia causou ruptura em cadeias produtivas e colocou em xeque toda uma série de multilateralismos, acordos multilaterais que sustentavam a economia mundial e a política mundial até então. Então, a pandemia deu licença poética para grandes líderes fazerem coisas que não estavam na cartilha até então. E é por isso que analistas do mundo inteiro, pessoas, estão reclamando tanto. Por que Vladimir Putin invadiu a Ucrânia? Por que Trump está tomando Venezuela? Por que China quer Taiwan? Porque o mundo como nós conhecíamos no pós-1945, pós-Segunda Guerra, até os anos 2019 e 2020, está deixando de existir. E economistas do mundo inteiro têm apontado essa nova fase da humanidade como verdadeiramente um novo momento da humanidade, da sociedade civil organizada, uma nova ordem mundial se desenhando. E é por isso que tem tanto ruído. E o que nós temos visto é um movimento estratégico legítimo de Donald Trump, assim como é legítimo do outro lado da China eventualmente tentar tomar Taiwan, assim como é legítimo. A gente não concorda, mas é legítimo que essas lideranças façam repactuações, uma vez que o multilateralismo está gradativamente ruindo, a ONU está perdendo sua força. Então, tem todas essas características, Natália, e aqui eu não estou dizendo que eu concordo com o que está acontecendo. O que eu estou fazendo, e eu recomendo a todos que façam isso, ou busquem fazer isso, é dando alguns passos atrás e tentando entender todo o espectro. Por que o que está acontecendo? Está acontecendo e por que agora? E tem a ver com recursos naturais, petróleo, terras raras, e também tem influência geopolítica nos quadrantes do mundo, especialmente no hemisfério ocidental, e o Irã serviu por muitas décadas como proxy de Rússia, União Soviética e China, inclusive de forma danosa para todo o mundo, com ideologia, com ataques indiretos, financiamento a terrorismo, e é isso que Donald Trump e Benjamin Netanyahu estão buscando fazer, a neutralização das lideranças. É importante separar o povo iraniano, que é um povo amistoso, um povo amigo, um povo culto, de uma história linda dos líderes radicais que tomaram o poder num vácuo deixado por Mohammad Reza Shah Pahlavi. Então, está acontecendo. Donald Trump e Benjamin Netanyahu têm interesses próprios, como você começou dizendo na sua fala, Natália, mas o efeito colateral desses interesses próprios, do xadrez geopolítico, o outro
verdadeiramente legítimo. Benjamin Netanyahu luta pela sobrevivência do direito à vida do Estado de Israel, que eu sou defensor. O efeito colateral desses movimentos é uma janela de oportunidade para o povo iraniano se insurgir e tomar o poder dos ayatollahs. Essa é a beleza. É triste guerra, é triste mortes. Eu tenho parentes lá, a gente já falou sobre isso, tios, primos no Irã, mas eu diria que é um dos momentos, eu acompanho isso desde criança, é um dos momentos de maior esperança para o povo iraniano, porque se as cabeças da serpente do regime dos ayatollahs for cortada por qualquer razão, o corpo pode, né, os tentáculos podem se esvair e pela primeira vez em 47 anos o povo ter a chance de decidir o seu próprio destino, derrubando esse regime. E aqui eu não quero dizer que o monarca tem que voltar, o Reza Pahlavi, ou enfim, que o povo decida o próprio destino, assim como nós o fazemos no Ocidente. É somente isso que o povo quer. Então, o que eu quero dizer é, nesse pano de fundo mais amplo, onde interesses estão fazendo com que as placas tectônicas da geopolítica se movam, abre-se uma janela de oportunidade para o povo iraniano tomar o poder e derrubar esse regime teocrático que há 47 anos sufoca, mata os seus próprios cidadãos aos milhares, centenas de milhares, ano após ano.